Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feist. Hoje um café com Martinho Oliveira, professor coordenador e diretor da Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro Norte. Com vasta experiência em projetos de IDI, é também membro da direção da Sanjotec. Olá, bom dia. Olá, bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. Para que o nosso auditório o possa conhecer melhor, quem é Martinho Oliveira? Qual foi o seu percurso até agora? Bom, eu naturalmente fiz o meu percurso académico aqui nas universidades portuguesas, embora tenha estado fora há algum tempo de Portugal, especialmente durante o período de doutoramento, mas eu formei-me em Engenharia Química na Universidade de Coimbra e depois especializei-me na área dos materiais pela Universidade de Aveiro, onde atualmente sou então professor, investigador e acumulo também estas funções que acabou de dizer, de diretor aqui da escola em Oliveira das Meias, um dos projetos, digamos, que a universidade tem fora do distrito, fora da cidade de Aveiro, portanto, uma parte a norte, por isso chamamos Escola Superior Aveiro Norte, e também membro, por inerência, da direção da Sanjotec aqui em São João da Madeira. Acumulo também a presidência da Comissão Técnica Nacional para a normalização na área da manufatura aditiva. A manufatura aditiva, normalmente, as pessoas conhecem por impressão 3D, os sistemas de impressão 3D. Portanto, eu acumulo a presidência nacional desta Comissão Técnica. E agora podemos falar um pouco sobre a Universidade de Aveiro e, mais concretamente, a ESAN, da qual é diretor. Qual é o tipo de atividade? Ora bem, a ESAN, como uma escola superior, destina-se a oferecer naturalmente um conjunto de formações essas que passam pelos níveis de CTESP, que são cursos técnicos superiores profissionalizantes, que na realidade são entendidos pela maioria das pessoas que estão no setor industrial, no setor empregador, como quadros intermédios. Realização cursos que não conferem um grau, conferem um diploma. Depois oferecemos 3 licenciaturas e 2 mestrados. Depois, adicionalmente, há um conjunto de alunos de doutoramento que estão a trabalhar nos projetos de investigação e estão ao mesmo tempo a fazer o seu doutoramento e, nesse caso, trabalham essencialmente aqui na Escola Superior Aveiro Norte ou nas empresas onde estão a fazer o doutoramento. E isso leva-nos logo a dar o salto para o outro lado, que é a parte da investigação. Portanto, esta é a parte de ensino. Claro que na parte de ensino eu devia falar aqui também das microcredenciais, são cursos de muita pequena duração, destinados a públicos muito específicos e pessoas que estejam no ativo e nas empresas. Mas, como eu estava a dizer, da parte dos alunos de doutoramento, eu passo logo para a componente de investigação. Portanto, a escola tem uma fortíssima componente em investigação e desenvolvimento tecnológico e faz esta investigação e desenvolvimento tecnológico invariavelmente com empresas, maioritariamente empresas da região, mas devo reconhecer que não só, empresas de outras partes do país. E, portanto, a nossa grande atividade, efetivamente, é desenvolver projetos com empresas e com outros organismos que pertencem ao Sistema Científico Nacional, com quem nós trabalhamos, regra geral, em processos em consórcio. À parte destas 2 grandes vertentes, nós, naturalmente, temos que fazer a gestão da casa, participamos em algumas atividades e dinamizamos algumas atividades na área cultural, porque também é uma missão da própria universidade, trazer também alguma dessa cultura que nós vamos cultivando dentro da universidade para as diferentes cidades da Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro tem realmente a sua sede em Aveiro, mas depois tem uma cidade, digamos, a norte, onde tem presença, Oliveira das Meias, e tem uma a sul, onde também tem presença, Águeda. Portanto, as cidades da Universidade de Aveiro é Aveiro, Oliveira das Meias e Águeda, onde nós também levamos essa parte cultural com alguns festivais de música que nós trazemos aqui a Oliveira das Meias e também a Águeda, naturalmente, especialmente estou-me a lembrar, por exemplo, dos concertos de outono, os festivais de outono da Universidade, que já são uma marca para quem está naturalmente atento a estes aspectos e que acho que têm sido realmente também interessantes. Portanto, resumindo, ensino, investigação, a gestão que tem que ser feita da casa e eu salientaria também aqui esta vertente cultural, porque é a missão da universidade. Muito bem. E como é que surgiu a entrada da ESAN no Feist e no setor do calçado? Bom, a ESAN já tem desde o início, isto agora dá-nos aqui uma conversa, que não sei se os nossos ouvintes estariam assim muito interessados, mas realmente quando esta escola começou, vamos assim resumir rapidamente, esta escola começou olhando para aquilo que é a realidade do tecido socioeconómico da região. E foi essa realidade que trouxe a Escola Superior Aveiro Norte para esta região.
E a Universidade de Aveiro resolveu investir, com parceria com vários municípios, não só o de Oliveira das Meias. Um dos municípios que esteve connosco desde o início foi exatamente o município de São João da Madeira, e aí nesse município nós trabalhamos desde a primeira hora com várias entidades, entre as quais estava o Centro Tecnológico do Calçado. E na altura, eu estou a falar essencialmente do início dos anos, da década de zero, não é? Os anos 2000, onde nós começamos com, na altura, uns cursos que hoje já não temos estes tais cursos superiores, de técnicos superiores profissionalizantes. Na altura, nós começamos com esse projeto, foi um projeto a nível nacional, patrocinado pelo Ministério, na altura, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que eram os cursos de especialização tecnológica. E nós o que é que fizemos na altura? Foi um dos primeiros cursos que nós oferecemos um curso de especialização tecnológica em design de calçado e marroquinaria. Com quem? Com o Centro Tecnológico. E, portanto, é daí que vem a nossa ligação ao Centro Tecnológico. Portanto, começamos a trabalhar com o Centro Tecnológico do Calçado logo desde a primeira hora que nós estamos aqui. Pronto, oferecemos estes cursos, fomos fazendo outro tipo de atividades e agora, mais recentemente, indo diretamente, estava a dizer, digamos, como é que a porta se abriu e como é que isto começou a fluir, mas atualmente o que nós fizemos foi realmente responder positivamente a um desafio que nos foi colocado pelo Centro Tecnológico do Calçado, no sentido de nós, com a nossa experiência, nomeadamente em impressão 3D e desenvolvimento de materiais, que nós pudéssemos, ao fim e ao cabo, participar neste PRR dedicado ao setor do calçado, o que para nós foi naturalmente um motivo de grande satisfação e que naturalmente agradecemos desde a primeira hora ao Centro Tecnológico do Calçado participar nestes processos, ao fim e ao cabo, de inovação, envolvendo a indústria nacional, uma vez mais, não só a indústria da região, mas a indústria também que está fora da região, e tentando naturalmente inovar, dinamizar, criar conhecimento numa área carente, como é a área do setor do calçado da marroquinaria. É possível também descrever um pouco da atividade da ESAN em parceria com a empresa de calçado Carité? Ok. No âmbito deste projeto PRR, nós realmente propusemos-nos a fazer um conjunto de atividades com o Centro Tecnológico, naturalmente, e com a empresa Carité. O que nós estamos a fazer, efetivamente, o caso específico da ESAN, a Universidade depois ainda tem mais um outro grupo que também trabalha em sustentabilidade na área de desenvolvimento de bioplásticos. Nós, na ESAN, o que estamos a fazer é estudos de novos sistemas de moldação, neste caso de formas, envolvendo a tal manufatura aditiva. Portanto, os tais sistemas de impressão 3D. E trazer também para aqui algum conhecimento que nós temos dentro da escola relacionado com a indústria da ferramentaria, dos moldes em geral. Porque não tentar trazer algumas outras experiências que temos em moldes que não têm diretamente a ver com um molde, com uma forma de calçado, mas que nos pode inspirar para reinterpretar a forma de calçado e fazer essa reinterpretação em termos daquilo que são as necessidades específicas do calçado e depois fazer a sua produção personalizada, customizada, através, de facto, da impressão 3D e de formas. Para isso, nós propusemos também, digamos, estudar vários materiais disponíveis e tentar perceber também, para além da técnica, porque há várias técnicas de impressão 3D, qual seria também o material mais interessante para aquilo que são as necessidades da Carité. Essencialmente é aí que estamos a trabalhar com eles. E como é que projetos como o FAIST podem potenciar a relação entre empresas e academia? Eu acho que esta tipologia de projetos, e que ultimamente tem vindo a proliferar felizmente no nosso país, são ótimos para fazer esta tal aproximação entre aquilo que é o universo das empresas e o universo das universidades. Eu ando muito pelas empresas, eu gosto muito, sinto muito bem, o meu terreno natural são as empresas, eu sinto-me muito bem a falar com os seus empresários, também me sinto bem a falar com os meus colegas do lado académico, mas sinto-me especialmente bem a falar. E confesso que já não vou tendo muita paciência para ouvir sistematicamente a dizer que há um fosso muito grande entre as universidades e as empresas. Não, vamos lá ver, o país tem investido muito no esforço de, minimizar, criar pontes para ultrapassar este vale que naturalmente existia, por aquilo que é uma universidade na sua essência. Hoje as universidades são muito mais vocacionadas para este tipo de colaborações e, portanto, têm aqui também alguma obrigação de levar conhecimento, de levar inovação, de levar processos de sustentabilidade para as empresas
levando novos desafios às empresas. Compete depois às empresas interpretar também isto e perceber, e fazer a seleção do que é que a universidade e o que é que os universitários e investigadores estão a fazer e qual é que o interesse que verdadeiramente tem para as empresas. Isso compete mesmo às empresas, porque senão as universidades eram as empresas. E isso a gente sabe que não é, cada um no seu sítio, não é? Portanto, as universidades continuam a fazer investigação, as empresas continuam a olhar para o mercado e a criar riqueza, que até porventura depois vão sustentar as universidades, naturalmente, mas com certeza que a universidade vai fazendo um esforço de aproximação, fazendo projetos de desenvolvimento tecnológico e não tanto de investigação básica, e as empresas vão bebendo desse conhecimento. Portanto, projetos como o FAIST venham muitos. E estes projetos alavancam indústrias tradicionais portuguesas, como é o caso do calçado, quer a nível nacional, quer internacional. Qual é o impacto destes projetos? Ora bem, eu acho que, na realidade, tem que alavancar a indústria portuguesa. A indústria portuguesa está numa fase, como estamos sempre. O mundo realmente, Bocage era um tipo extraordinário em muitas coisas, e realmente o mundo é mesmo feito de mudança, e o Camões também dizia isso. Bom, o mundo é mesmo feito de mudança, nós vivemos em permanência em mudança. O que acontece é que os ciclos são de cada vez mais rápidos e nós levantamos de manhã e ao final do dia sabemos ou um bocadinho mais ou um bocadinho menos, porque o mundo tem uma grande velocidade. E a indústria, por força das circunstâncias, acompanha essa velocidade, tem que acompanhar essa velocidade. E os processos são complexos. Repare, nós sempre tivemos aqui nesta região uma indústria forte de calçado, que teve sempre muitos ciclos de bom crescimento, ciclos de claro decréscimo da atividade, com despedimentos, a gente sabe que isso... Mas uma coisa é certa, continuamos com o setor do calçado cá. Agora, o setor do calçado mudou muito, e está a mudar e vai continuar a mudar. As grandes empresas de calçado, o que eu saiba, são as grandes marcas conhecidas, a Adidas, a Nike, são esse tipo de calçado. Repare que esse não é o calçado tradicional que nós se calhar estamos aqui a falar. Portanto, o que eu quero dizer é que haverá sempre lugar para este tipo de calçado, um calçado mais tradicional, digamos, leather inspired, portanto, com cabedais, não é? Com cores e, portanto, um calçado mais tradicional, mas eu acho que vai acontecer muita coisa do lado, exatamente, dos plásticos. Os plásticos, e deixem-me aqui só dizer isto, desabafar em relação a isso, os plásticos são os materiais mais mal amados deste mundo. E são os plásticos mais democráticos, são os materiais que eu conheço mais democráticos que existem. Nós sem plástico não tínhamos a qualidade de vida que temos hoje. Porquê? Porque o plástico é um material pode ser um material muito, muito barato. Também pode ser muito, muito, muito caro. Ok? Basta dar o exemplo das malas Louis Vuitton, que é um plástico absolutamente clássico e o preço que aquilo custa. Mas isso tem a ver com outras abordagens e outras filosofias de mercado. O plástico, as pessoas têm que perceber uma coisa, têm que o respeitar. Nós precisamos dele. Qualquer pessoa realmente no mundo pode deitar fora plástico. É verdade, não o deve fazer. E isso leva-nos para a questão cultural, a educação e o respeito pelo plástico. É difícil, manifestamente difícil. Mas nós temos que perceber que a atividade produtora de plástico só vai aumentar. E os bioplásticos vão ser uma pequena parte do mundo futuro desta área dos polímeros sintéticos provenientes do gás natural ou do petróleo, e aqueles que não são sintéticos são produzidos a partir de recursos naturais. Portanto, os plásticos vão existir. E o calçado vai passar muito pelas matérias plásticas. Não vai passar. O futuro próximo, neste momento, está nas matérias plásticas. Portanto, a região, de alguma forma, vai ter que acompanhar esse esforço e desenvolver. Eu volto a dizer, continuará a haver espaço para a indústria tradicional, mas temos de estar abertos às ideias que estão a ocorrer ou que está a acontecer nos plásticos. Faça ver a nossa juventude e até os menos jovens que eu hoje vejo e utilizam essencialmente plásticos. É o nosso caso hoje aqui, os nossos ouvintes não nos estão a ver, mas quer eu, quer o meu amigo, estamos os dois vestidos, calçados, com matéria plástica. Isto que temos nós dois é plástico. Portanto, e isso é o normal na população. Portanto, temos que saber ler isso e temos que ajudar a indústria nacional a evoluir neste sentido. Volto a dizer, não toda. Há nicho de mercado, há interesses na área dos cabedais, mas temos aqui sempre a questão de sustentabilidade e repare que a sustentabilidade aplica-se a tudo. A questão é o que é que nós vamos fazer com esta palavra sustentabilidade. Vamos dizer que os cabedais não podem ser usados? Vamos dizer que plástico não? Vamos dizer que só bioplásticos?
Graças a Deus não, porque há muitos bioplásticos que têm maior impacto ambiental do que plástico fóssil. Portanto, nós temos de ter muito cuidado, temos de ter aqui ver isto com alguma frieza, e isso compete também um bocadinho às universidades, esta educação e esta abertura para estes novos materiais, para as novas soluções tecnológicas, e portanto projetos como este, de aproximação, de desmistificar algumas coisas que se estão hoje a passar e ajudar a indústria nacional nesta vertente, estamos cá para isso. Claro, para produzir em escala industrial, para olhar para o mercado, isso não, graças a Deus. Isso pertence aos nossos empresários que o fazem, muitos deles com uma grande digamos, propriedade e grande competência. Obrigado. Podemos afirmar que os desenvolvimentos da ESAN para o Feist, conjuntamente com os seus parceiros, focam-se no uso de impressão 3D para a produção de ferramenta especializada para o setor de calçado e artigos de pele. Exatamente. Foi isso que eu tentei já, de alguma forma, abordar. Nós realmente estamos, então, a trazer estas novas tecnologias de fabrico, porque isto é uma nova tecnologia que permite produzir, mas não permite produzir em larga escala. Permite produzir muita variedade, mas em lotes muito pequenos. E isso vai ao encontro daquilo que é a personalização do produto. E a personalização do calçado vai ser uma realidade, já está a ser uma realidade, e ainda vai ser maior no futuro com o desenvolvimento destas tecnologias. Estas tecnologias têm muito para andar, têm muito para se desenvolverem elas próprias, mas é bom que a indústria nacional, mesmo com as dificuldades que a tecnologia hoje tem, é muito bom que a indústria nacional olhe para estas tecnologias e diga, ok, eu daqui já percebo como é que funciona, eu percebo como é que que tipo de produto é que eu consigo tirar daqui. Vamos acompanhando a evolução destas tecnologias e vamos incorporando gradualmente dentro do nosso setor produtivo. E, portanto, ao fazer isso, nós estamos a olhar para o aumento, se calhar, de séries, mas um número mais pequeno de séries. Isto é uma tendência que nós temos, uma tendência global. Eu gosto muito de dizer o seguinte, quanto mais globalizada é a sociedade, que é o que está a acontecer neste mundo, isso significa uma maior oportunidade para a personalização do produto. Porque o modelo da sociedade, o modelo de globalização que nós vivemos, tem por base, a célula base não é a família, a célula base é o indivíduo. E a sociedade extrai tudo do indivíduo que pode. Portanto, o que é que nós assistimos? O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós vamos ao supermercado, aqui em Portugal por acaso ainda não acontece muito, a nossa sociedade ainda há uma forma ainda tradicional, mas se nós formos aos países escandinavos, aqui na Europa, para falar da Europa, nós vemos cada vez mais nos supermercados tudo doses individuais. Porquê? Porque cada vez mais, em especial nas grandes cidades, as pessoas vivem individualmente, vivem sozinhas. Okay? Depois tem o seu círculo de amigos virtual e o círculo de amigos real, mas vivem sozinhos. Isso é uma oportunidade para o desenvolvimento de produto, isso é uma oportunidade para o calçado. Porque a última coisa que eu quero é andar vestido e calçado exatamente igual a si. É um bocado desagradável, nós não somos gêmeos e, portanto, não vamos, e mesmo os gêmeos já não gostam de o fazer. Se é que me faço, acho que não ofendi nenhum gêmeo ao dizer isto. Portanto, o que nós aqui queremos é perceber que esta globalização que assenta na individualização é uma grande oportunidade para a indústria nacional e é uma grande oportunidade para a impressão 3D e, desse ponto de vista, a Karité e este consórcio com o Centro Tecnológico do Calçado vai tirar com certeza as suas conclusões relativamente àquilo que é o potencial destas tecnologias, que, volto a dizer, ainda estão em fase de desenvolvimento. Ainda falta alguma maturação para se fabricar alguns determinados tipos de produtos, sejam formas, moldes, o que seja. Mas já se consegue fazer, de facto, algo. E é isso que esse conhecimento nós estamos a transmitir a estas empresas, porque o dia a dia delas é produzir realmente calçado, preocuparem-se com as questões do mercado, criarem riqueza, enfim, emprego, e é isso que nós queremos que as empresas se centrem e nós estaremos cá para ajudar nesta vertente. E, portanto, a Escola Superior Aveiro Norte, muito em particular, porque apostou estrategicamente na área da impressão 3D, portanto, se calhar vale aqui apenas um pequeno parênteses. A impressão 3D é, ao fim e ao cabo, um processo aditivo de material, ou seja, nós não temos nada, não temos um molde e começamos a construir. As pessoas, regra geral, associam isso àquelas impressoras de filamento, tem um filamento de plástico, andam lá às voltinhas e vai criando um objeto tridimensional. Pronto, essa é uma das técnicas, mas há mais 6 técnicas de fabricar para diferentes tipos de materiais, etc. Portanto, é um processo aditivo. Ora,
O que nós estamos habituados na indústria é exatamente o oposto. São processos subtrativos. São processos em que eu tenho um bloco de um determinado material e vou lá com uma ferramenta qualquer e retiro o excesso de material até encontrar o produto que eu quero. Estou a falar aqui da maquinação, de sistemas dessa natureza, em que nós temos um bloco de aço, por exemplo, e vamos retirar, por exemplo, para fazer uma forma para calçado. E vamos retirando o material até encontrar a forma final. Não, aqui ao contrário, não temos nada em cima da mesa e vamos começar a produzir de um ficheiro. Portanto, vantagens: customização, personalização, poupança de material, não há tanto resíduo, portanto estamos a falar de sustentabilidade, economia dos processos, permitir realmente séries mais pequenas, mas com uma variedade muito maior. São estas áreas que oferece a ESAN a estas empresas. Portanto, seria desta forma que esta nova tecnologia poderia impactar um setor tradicional, como é o do calçado? Absolutamente. Eu estou mesmo convencido que só para dar uma ideia, algum do artesanato será digitalizado no futuro. Isto é absolutamente um contrassenso, não é? O que é que aquele professor está agora a dizer ao micro, não é? Não, mas repare, de facto, o artesanato é fazer uma peça única. Pronto, enfim, é um processo de manufatura em que nós fazemos peças, regra geral, peças únicas, ou pelo menos se elas são muito semelhantes, terão sempre as suas diferenças. Ora, os processos de manufatura aditiva fazem isso. E, portanto, nós no futuro iremos ter certamente alguns artesãos digitais, ou seja, pessoas que criam os seus produtos e que depois os imprimem. Portanto, está mais no ato da criação e depois de usar os processos aditivos para os construir. E isso é giro por várias razões. E uma delas é que a imaginação para construir este tipo de produtos, a Deus pertence, como se costuma dizer, é um grande desafio para os nossos alunos, por exemplo. Porque eu gosto muito de dizer que nós temos milénios acumulados de evolução do ser humano. Eu gosto muito da mão, a mão significa... A cabeça com certeza, mas a mão significa muito. E nós temos, mesmo os alunos jovens, os alunos que chegam às universidades que são jovens, que ainda não passaram, se calhar, por experiências. É curioso, quando nós pedimos para eles desenharem objetos ditos impossíveis. Os objetos impossíveis são objetos que não são passíveis de serem construídos à mão ou serem construídos num processo tradicional industrial. É difícil, porque está como dentro da percepção da pessoa que aquele objeto tem que se conseguir construir aquele objeto de uma forma mais ou menos tradicional. Não, os processos aditivos vêm aumentar, vêm criar novos horizontes àquilo que é a tridimensionalidade de um objeto. Portanto, nós podemos fazer formas inimagináveis. Eu estou naturalmente a dizer isto para construir estas formas numa só etapa. Não vamos agora começar aqui a construir aos bocadinhos, adicionando ali. Isso aí é um bocadinho batota, não é? Estou a falar de objetos verdadeiramente complexos que só com imagens é que eu poderia aqui mostrar. E, portanto, isso é um desafio para os alunos, é um desafio para a malta que agora chega às universidades, é um desafio para os próprios professores. Como é que nós vamos criar objetos que tenham beleza, que sejam apreciados pelo ser humano, não é? E que tenham realmente formas inimagináveis. E isso, eu digo, noutras empresas eu tenho tido aí já mais vocacionado com o produto complexo, eu tenho tido alguns desafios criados por designers internacionais que dizem: a nossa proposta de produto é esta, vejam lá se conseguem fazer isto. E as empresas vêm falar comigo a dizer: eu não consigo fazer isto nos meus processos tradicionais. O senhor lá com as suas máquinas, não sei o quê, de impressão 3D, consegue fazer isso? A resposta é quase invariavelmente sim. A questão depois é dar daí o salto para o mercado. Isso são outras questões. A ESAN é uma entidade situada nesta região, com impacto no setor do calçado. Qual é o potencial desta ligação entre uma escola focada no design do produto, processo e gestão, com forte ligação à indústria, e o setor do calçado, com grande necessidade de recursos humanos altamente qualificados? Muito bem. Bom, a questão, como eu disse, nós vamos tendo alguns cursos, uns mais vocacionados ou vocacionados para a indústria do calçado. Atualmente, vocacionados para a indústria do calçado especificamente, nós não temos, mas temos um conjunto de cursos que passam por aspectos absolutamente essenciais, como seja automação, robótica, controle industrial, são exemplos de processos, são exemplos de tecnologias que nós necessitamos de incrementar no quadro das nossas empresas. Fala-se muito, eu não gosto
particularmente, mas fala-se muito na indústria 4.0. Agora menos. Agora, os jargões agora são inteligência artificial e são outras coisas. Infelizmente, na indústria nacional, muitas delas nem na indústria quase 3.0 ainda estamos. E já estamos a falar de inteligência artificial. Bom, mas isso é o normal, é a tal velocidade galopante em termos de evolução que nós vamos vivendo nos dias de hoje. Mas, efetivamente, os nossos cursos passam muito por apostar nestas necessidades que nós consideramos transversais para uma indústria moderna, onde eu incluo, então, a automação, a robótica, o controle automático e, com certeza, a inteligência artificial. Nós estamos, por exemplo, a usar muitos processos de inteligência artificial nos processos de manufatura aditiva para criar as tais novas formas, estratégias de impressão, enfim, soluções para fabrico, ok? Envolvendo inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial está aí, veio para ficar, só se vai desenvolvendo cada vez mais e, portanto, temos que saber viver e tirar partido dela. Mas, para além destas áreas que eu aqui falei, inclui aqui naturalmente a área de design e desenvolvimento de produto, onde nós somos, produto industrial, onde nós realmente somos fortes, mas eu incluiria aqui também a possibilidade de criar cursos à medida, às necessidades das empresas. Eu falei microcredenciais, são cursos de muito pequena duração, que até são creditáveis para efeitos de prosseguimento de estudos, e de regra geral, este tipo de cursos tem uma coisa boa, estes que eu estou a falar, estas microcredenciais ou os cursos técnicos superiores profissionais, que é qualificar quem está já no mercado de trabalho, dando-lhe maior qualificação e dando-lhe uma visão nova daquilo que é a indústria. E dessa forma permitir que essas pessoas evoluam naturalmente nesta sociedade de conhecimento em que nós vivemos. Portanto, o papel aqui da ESAN é continuar atento às necessidades do mercado, nomeadamente da indústria transformadora, entre outros aspectos, e continuar a apostar nestas áreas do design, da automação, do controle industrial, da robótica, da inteligência artificial, dos sistemas digitais. É por aí que naturalmente nós vamos e continuar a trabalhar, até porque, enfim, somos uma universidade e, portanto, temos naturalmente essa obrigação. Eu agora um bocadinho não disse, mas em termos de licenciatura, nós temos uma licenciatura em Design de Produto e Tecnologia, temos uma outra em Automação e Sistemas de Produção e participamos conjuntamente com mais 4 departamentos da nossa Universidade de Aveiro na licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial. Portanto, e aeroespacial porquê? Precisamente porque é uma área de ponta, uma área onde se gera muito conhecimento que depois é útil às outras indústrias todas. Nós sabemos que a indústria aeroespacial, a indústria automóvel, etc., são indústrias que puxam muito pelas outras indústrias e também a indústria do calçado é arrastada nestes movimentos. Eu podia dar aqui exemplos absolutamente fantásticos sobre o desenvolvimento de calçado para o espaço, por exemplo, que é uma coisa muito, muito interessante. Com certeza que não será assim uma coisa de muitos milhões de faturação, mas são nichos de mercado que às vezes trazem oportunidades a essas empresas que estão envolvidas. Porquê? Porque se estão a fazer para o espaço, certamente conseguem fazer coisas para outras situações mais exigentes. Mas são exemplos que eu deixo aqui, onde nós efetivamente estamos a trabalhar, sim. Podemos afirmar que o FAIST e as sinergias criadas podem impactar toda a região, onde se localiza também o CTCP e o setor do calçado. Sim, temos essa obrigação, sejamos práticos, não é? Temos essa obrigação de criar conhecimento no quadro deste projeto alargado, deste PRR, onde nós temos então o Centro Tecnológico e a empresa Carité, entre muitos outros parceiros de projeto, e portanto é a minha esperança que os resultados deste projeto, que serão depois certamente divulgados publicamente, sejam úteis à indústria do calçado e criem pontos para o futuro e que aqueles que hoje não estão neste projeto, no futuro possam trabalhar com a Universidade de Aveiro ou outras universidades que assim o entendam, em áreas que considerem fundamentais para o desenvolvimento da sua estratégia e do seu negócio e portanto, que se inspirem neste tipo de modelo de funcionamento que eu acho e de cooperação que eu acho que é bem-vindo à indústria nacional e que promove realmente, como eu disse há alguns momentos atrás, esta união, este anular do fosso que existia entre as universidades e as empresas. Qual seria a sua visão ou antevisão sobre o setor do calçado para o futuro? Vamos ficar aqui muito tempo. Não, vou tentar ser breve. Ora bem, eu acho que a indústria nacional tem grandes desafios. A indústria europeia tem grandes desafios. Ok? Nós sabemos
que na Europa nós temos um mercado livre completamente exposto, de portas escanqueiradas. E isso é uma oportunidade para os outros países, especialmente os asiáticos, que entram pela Europa dentro e nem precisam de ver onde é que é a porta. Já os nossos industriais já não têm essa facilidade. Eu conheço vários movimentos, várias situações que estão a ocorrer a nível europeu, onde os empresários e os setores que representam estão a manifestar-se verdadeiramente contra aquilo que é a política europeia industrial e que fazem muito bem. Temos que saber defender aquilo que é nosso, com pena de perdermos a nossa indústria, perdemos pós-trabalho e perdemos a produção de riqueza e isso seria muito mau para os europeus. Portanto, eu penso que a indústria do calçado inclui-se aqui. Os desafios, já disse agora um bocadinho, já passei um bocadinho por lá, os desafios são muitos, ok? O sapato vai ser reinventado, está a ser reinventado. A indústria nacional, e aqui uma palavra para a PICAPS, que tem feito um extraordinário trabalho, nomeadamente também na área da divulgação daquilo que é o sapato português, o calçado português, tem-no feito de uma forma muito competente, com bons resultados e com certeza que irá continuar a fazer. Mas nós temos que ter efetivamente capacidade de inovação naquilo que é um setor tradicional, de facto. Assumir claramente os cabedais, portanto, essa parte, mas assumir também claramente a parte que não é leather, portanto, non-leather, portanto, as partes que não são que provém da indústria de costumes tradicional. Portanto, estou a falar aqui essencialmente do setor do plástico. Plástico, na sua globalidade, há muitos tipos de plástico, há muitas soluções de plásticos, porque a indústria nacional vai passar por aí. Eu, pessoalmente, gostaria de ver aqui a produzir, já há algumas coisas que são produzidas cá em Portugal, mas gostaria de ver aqui muito um centro de produção Adidas, um centro de produção, quem é que não gostaria? Nike, não é? A ASICS ou outras quais que são os grandes consumidores mundiais, e há já coisas a acontecer no nosso país em relação a isso, mas eu acho que é muito por aí. São estas empresas de bandeira que conseguem moldar com as suas campanhas publicitárias, com aquilo que é hoje o conforto também que é proporcionado, são elas que conseguem moldar a indústria do calçado. E nós devíamos conseguir tentar entrar nessa primeira liga com mais força ainda e perceber que vai acontecer muita coisa por aí. Com certeza que os aspectos de sustentabilidade, os aspectos da racionalização, da customização, da personalização, todos estes chavões e outros que eu podia estar aqui a dizer, são chavões absolutamente indispensáveis já hoje e no futuro. São absolutamente indispensáveis à indústria do calçado. Portanto, eu acho que esta normal agressividade que algumas das empresas portuguesas têm, e bem no setor do calçado, tem que ser apoiado. Temos que dar mais força na retaguarda a estas empresas para elas conseguirem penetrar e vencer estes mercados exigentes e nós conseguirmos ter, de facto, ainda mais atividade de qualidade, sermos um país, de facto, reconhecido de qualidade na produção de calçado, eu diria, do futuro. Calçado do futuro. Só para terminar, estão previstas mais ações da ESAN no setor do calçado, em parceria com empresas e com o CTCP? Não, em relação à questão daquilo que é a herança desde já deste projeto e daquilo que foi o estabelecimento de relações, eu posso dizer que nós não paramos. Logo começamos a trabalhar neste projeto, começamos a desenhar outros. E, portanto, hoje com o Centro Tecnológico do Calçado já temos outras candidaturas submetidas, com empresas do setor do calçado, e uma vez mais o Centro Tecnológico do Calçado foi incansável neste processo e, portanto, apoiou-nos muito e nós, naturalmente, trabalhamos em cooperação e apoiamos também o Centro Tecnológico, portanto, são verdadeiras parcerias que se criam e, neste momento, já estamos a lançar novos projetos na área do calçado com empresas nacionais e, por acaso, esta que me estou a lembrar até trabalha para a Nike. E, portanto, a ideia é continuar a entrar e a apoiar a indústria tradicional do calçado. Nós temos projetos, e aí foi um bocadinho o contrário, fomos desafiar o Centro Tecnológico do Calçado a participar, por exemplo, também na área dos cabedais, envolvendo também o Centro Tecnológico da Indústria dos Cortumes. E, portanto, aí fomos nós, tínhamos este projeto com a indústria dos cortumes, chamamos o Centro Tecnológico do Calçado, porque achamos que há mais valias na presença do Centro Tecnológico do Calçado
neste projeto que nós também temos e que naturalmente depois acabámos por envolver outras empresas que surgiram destas parcerias e portanto eu diria que desse ponto de vista nós estamos a trabalhar bem, com certeza que devíamos fazer mais, todos nós devíamos fazer mais, isso é evidente, é assim que nós evoluímos, com certeza que devíamos trabalhar ainda mais e fazer ainda mais, o dia, as 24 horas às vezes são curtas, mas de facto nós vamos incrementar a nossa atividade neste setor que eu volto a dizer, um setor absolutamente estratégico para a região, cria muita riqueza, cria muitos postos de trabalho e que temos que evoluir no sentido de termos melhores qualificações, mais inovação, mais sustentabilidade, novas tecnologias para olhar de frente ao mesmo nível com os nossos e responder aos desafios dos nossos clientes, não é? Falando nossos, enfim, aqui eu não tenho... De todo o setor. Todo o setor, não é? Eu não represento o setor, estou aqui a ser um bocadinho presunçoso, mas perdão-me isso, porque realmente a ideia é essa, é nós conseguirmos olhar para os desafios mais exigentes que a indústria possa trazer e, quem sabe, também levarmos nós próprios desafios que coloquem os clientes a pensar que aquela inovação se calhar vale a pena, a inovação que foi criada em Portugal. Portanto, é muito por aqui que nós vamos continuar e, desse ponto de vista, o projeto também dá os seus frutos. Isto é, de alguma forma, são frutos do PRR FAIST e das colaborações que se estabeleceram ao longo deste trabalho, que ainda está em curso, naturalmente. Uma mensagem positiva no final deste podcast FAIST, um café com Martinho Oliveira, da ESAN, Universidade de Aveiro, onde falamos sobre impressão 3D, mudança, futuro do calçado e, sobretudo, sobre a relação empresa-universidade. Muito obrigado pela presença e pela partilha de conhecimentos. Muito bem, muito obrigado. Foi um gosto ter estado cá, agradeço-vos. Um abraço, até breve. Felicidades. Obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora FAIST, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. E investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.